No jantar da minha formatura, eu vi minha mãe colocar algo no meu copo. Eu sorri, me levantei e entreguei o copo ao meu irmão filho dourado. Ele bebeu até a última gota. O que aconteceu depois destruiu o império deles. Ei, Reddit, meus pais tentaram me envenenar no meu próprio jantar de formatura, então eu dei o copo ao meu irmão filho dourado em vez disso. Ele bebeu, e então eu reduzi todo o império farmacêutico deles a cinzas. Apertem os cintos, porque essa história é uma montanha-russa. Eu sou Nate, 23 anos, homem, e acabei de me formar com um diploma em ciência ambiental pela Universidade do Texas em Austin, o que deveria ter sido o melhor dia da minha vida. 4 anos ralando em trabalhos de laboratório, pesquisas de campo e professores que achavam que dormir era opcional, eu finalmente tinha provado que valia alguma coisa. Meus pais até alugaram todo o terraço do Four Seasons no centro da cidade para comemorar, as luzes da cidade brilhando abaixo de nós, banda de 10 ao vivo, comida que provavelmente custava mais do que meu carro, tudo parecia perfeito por fora. Mas aqui está a coisa sobre a minha família, nada nunca é o que parece. Veja, apenas 2 semanas antes daquela festa, meus pais tinham me chamado de inútil, disseram que meu diploma não valia nada, disseram que eu nunca traria honra ao nome da família, e agora, de repente, estavam fazendo essa comemoração enorme para mim. Algo não estava batendo. Então, bem no meio de toda aquela celebração e parabéns, eu vi algo que fez meu sangue gelar. Quando o garçom colocou um copo na minha frente, eu vi a mão da minha mãe se mover rápido, quase invisível, o anel de diamante dela captou a luz enquanto ela inclinava os dedos sobre a minha bebida. Um pó branco fino se dissolveu no líquido antes que qualquer outra pessoa pudesse notar. Eu não estremeci, não reagi, apenas peguei aquele copo com um sorriso, virei para o meu irmão Caleb, que estava sentado ao meu lado, se aquecendo sob o holofote de sempre, e disse as palavras que mudariam tudo: "Você merece isso mais do que eu, irmão." E Caleb, filho dourado que é, pegou sem pensar 2 vezes e bebeu até a última gota. Naquela noite, sob aquelas luzes cintilantes de Austin, eu finalmente entendi a verdade. Meus próprios pais estavam tentando me matar, e eu estava prestes a fazê-los se arrepender de um dia terem pensado que eu era o fraco. Antes de entrar no que aconteceu depois, você precisa entender o quão profunda é essa disfunção. Minha família não é apenas tóxica, eles são um verdadeiro desastre químico. Meu pai, William Porter, é o diretor executivo da Porter Pharmaceuticals, uma das maiores empresas farmacêuticas do Texas, o tipo de cara que estampa capas de revistas de negócios e fala em conferências elegantes sobre inovação e responsabilidade corporativa. Uma fraude completa, obviamente. A portas fechadas, ele é frio, calculista, e vê tudo pela lente do lucro. Para ele, meu irmão e eu não éramos filhos, éramos investimentos, ativos a serem administrados. Minha mãe, Diana, vende dinheiro antigo, a família dela está na medicina há gerações. Ela foi criada para acreditar que reputação e status importam mais do que qualquer coisa, o tipo de mulher que gasta mais em um único vestido de gala beneficente do que a maioria das famílias gasta com compras de supermercado em um ano. Cada aparição pública é cuidadosamente planejada, cada sorriso é calculado. E então a Caleb, meu irmão mais novo, 20 anos, e já sendo preparado para assumir a empresa. Júnior em Harvard, estudando negócios, lista do decano em todos os semestres, caminho rápido para um cargo de gestão no segundo em que se formasse. Em toda festa e em toda sessão de fotos, minha mãe o apresentava como o herdeiro legítimo do legado Porter. Eu era apenas o Nate, o filho mais velho que escolheu o caminho errado, a decepção, aquele que estudou ciência ambiental em vez de negócios, aquele que nunca chegaria a nada. Aos olhos deles, o favoritismo começou cedo. Eu ainda me lembro de estar no ensino fundamental, voltando para casa com uma medalha de prata de uma competição de corrida de longa distância. Eu estava tão animado, arrombei a porta esperando abraços e parabéns. Em vez disso, encontrei meus pais fazendo uma pequena comemoração porque Caleb tinha sido selecionado para tocar piano em algum evento comunitário. Meu pai olhou para minha medalha por talvez meio segundo antes de dizer algo que eu nunca vou esquecer: "Isso é legal, mas correr não vai ajudar sua carreira, filho." Minha mãe nem levantou os olhos da roupa que estava escolhendo para o Caleb. Foi ali que eu aprendi as regras da minha família. Reconhecimento não era algo que eu podia conquistar, ele era reservado para o Caleb, sempre. O ensino médio só piorou. Caleb era a estrela de tudo, capitão do time de debate, campeão de tênis, aluno nota máxima. Cada conquista era celebrada com festas, fotos e matérias em jornais locais. As paredes da nossa casa eram cobertas com os troféus e honrarias dele. Eu também tirava notas máximas, ganhei prêmios de ciência, fui aceito em todas as faculdades para as quais me candidatei, mas minhas conquistas iam para alguma gaveta, fora de vista, fora da mente. A única vez que minha mãe realmente apareceu em algo meu foi no segundo ano do ensino médio, quando eu ganhei o primeiro lugar na Feira Estadual de Ciências pela minha pesquisa sobre contaminação por antibióticos em fontes de água locais.
Eu estava nervoso esperando a reação dela, desesperado por apenas um momento de aprovação, mas quando me entregaram o prêmio e tiraram fotos, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Você parece tão desleixado, como se não pertencesse a este lugar." Aquilo matou qualquer alegria que eu tinha ali mesmo, no palco. Meus pais nunca perguntaram o que eu queria fazer da minha vida, eles já tinham decidido. Nate estudaria farmacêutica, Nate entraria na empresa, Nate trabalharia como pesquisador para apoiar a liderança do irmão. Qualquer outro sonho era bobagem. Quando eu disse a eles que amava ciência ambiental e queria estudar os efeitos da poluição industrial nos ecossistemas, meu pai descartou com um aceno de mão, disse que isso era coisa de gente que escreve relatórios inúteis, disse que eu precisava fazer trabalho de verdade para contribuir com a família. Quando fui aceito na Universidade do Texas em Austin para estudos ambientais, ele ameaçou cortar todo o apoio financeiro. Só graças a bolsas de estudo e empréstimos estudantis eu consegui me manter firme. Passei a maior parte da minha vida achando que tinha nascido apenas para ser o pano de fundo do Caleb. Ele subiu ao palco banhado por luzes intensas enquanto eu permanecia nas sombras, esperando por um olhar de reconhecimento que nunca veio, sendo chamado de teimoso, de ingrato, enquanto Caleb só precisava sorrir para receber tudo. Esse sentimento se gravou tão fundo que eu realmente acreditei que não era nada além de uma sombra, uma peça desnecessária no quebra-cabeça da família Porter. Minha avó, Eleanor, foi a única luz naqueles anos sombrios. Ironicamente, ela era a mãe do meu pai, uma ex-química que havia sido uma das pesquisadoras mais brilhantes do Texas em sua época, vencedora de importantes prêmios científicos. O trabalho dela lançou as bases para o desenvolvimento de novos compostos farmacêuticos, na verdade, foram suas descobertas iniciais que permitiram que a Porter Pharmaceuticals fosse fundada. Mas aqui está a parte que ainda faz meu sangue ferver, em todos os livros de história da empresa e em todos os folhetos brilhantes, o nome dela não aparecia em lugar nenhum. Eles a apagaram completamente. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha 15 anos, em que ela me levou ao porão da antiga casa dela e abriu um baú de madeira empoeirado. Dentro havia pilhas de anotações de pesquisa, escritas com sua caligrafia elegante. Ela me contou que aquelas fórmulas tinham levado ao primeiro medicamento analgésico que a empresa do meu pai usou para se lançar no mercado. Eles pegaram o meu trabalho, disse ela com um sorriso triste, depois apagaram meu nome de cada certificado, de cada fotografia, porque eu era uma mulher. Naquela época, as pessoas não acreditavam que mulheres pudessem ser iguais aos homens no laboratório. Perguntei a ela se arrependia disso. Os olhos dela se acenderam com um brilho feroz. Nunca, porque a ciência não é sobre glória, é sobre servir as pessoas, mas eu me arrependo de ter deixado que outros decidissem o meu valor. A vovó Eleanor não era nada parecida com meus pais. Se meu pai via tudo através do lucro e do poder, ela pensava nas pessoas, nas futuras gerações. Ela sempre me dizia para nunca deixar que alguém dissesse que minha paixão não tinha sentido. Se eu amava o meio ambiente, que seguisse esse caminho, se eu quisesse lutar, então que lutasse, que não me tornasse a sombra de ninguém, nem mesmo a sombra desta família. Essas palavras se tornaram minha bússola. O que meus pais não sabiam, até ser tarde demais, era que minha avó havia preparado um presente secreto para mim. Quando eu era pequeno, ela costumava dizer que um dia eu seria livre, que teria força para nunca depender de ninguém. Eu achava que era apenas a forma dela de me confortar, mas ela havia silenciosamente criado um fundo fiduciário em meu nome, no valor de 8 milhões de dólares. As condições eram claras, o dinheiro só seria liberado quando eu me formasse na faculdade ou completasse 25 anos, o que viesse primeiro. Não era apenas uma herança, era a chave da minha fuga. Fiquei sabendo disso quando tinha 16 anos, pouco antes de ela falecer. Ela me chamou para o quarto, segurou minha mão com força, os olhos nublados pela doença, mas ainda brilhando de orgulho. Nate, ela disse, eu não vou deixar você passar a vida preso neste ciclo de injustiça. Prometa-me que, não importa o que aconteça, você seguirá o caminho que escolher. Não deixe que ninguém compre você ou o force à submissão. Eu não entendi totalmente na época, mas assenti com a cabeça. Alguns meses depois, ela se foi, deixando em mim um vazio que nunca desapareceu de verdade. Meus pais não sabiam nada sobre o fundo até 3 meses antes da formatura, durante uma reunião da empresa sobre finanças e ativos da família. O advogado antigo da firma mencionou acidentalmente uma conta especial administrada por um grupo independente de curadores. Ele presumiu que meus pais já soubessem. Eu vi o rosto do meu pai perder a cor, vi os olhos da minha mãe se endurecerem em um olhar frio. A partir daquele momento, tudo mudou. A maneira como eles me olhavam era completamente diferente. Já não era apenas desprezo ou desdém, era uma hostilidade silenciosa. Eles entenderam que, se eu recebesse aquela herança, eu seria completamente independente. Eu não precisaria da empresa, não precisaria da prestigiosa família Porter e talvez até tivesse poder para me opor a eles. Eu tinha me tornado uma ameaça real. Mas isso não era tudo. Somado ao que eu estava prestes a descobrir sobre as atividades ilegais da empresa deles, eu tinha me tornado alguém que precisava ser eliminado.
Descobri o descarte legal de resíduos tóxicos da empresa durante meu último semestre, quando entrei em um projeto de pesquisa de campo conduzido pelo Departamento de Ciência Ambiental. O local do estudo ficava ao longo do Rio Colorado, um curso d'água que atravessa várias zonas industriais e há muito tempo é documentado como estando em risco de contaminação. Escolhi o projeto não apenas por paixão científica, mas porque tinha uma sensação inabalável de que algo estava esperando para ser descoberto. No começo, o trabalho era rotineiro: coletar amostras de água e sedimentos, medir níveis de pH e oxigênio dissolvido, verificar metais pesados. Mas desde os primeiros testes, notei irregularidades alarmantes. Os níveis de mercúrio e chumbo estavam muito acima dos padrões de segurança da EPA. Quanto mais fundo investigávamos, mais perturbadores os resultados se tornavam. Começamos a detectar vestígios de compostos farmacêuticos, moléculas sintéticas que reconheci imediatamente por ler revistas do setor. Essas substâncias só aparecem em águas residuais não tratadas de fábricas de medicamentos. Quando relatei minhas descobertas ao professor supervisor, ele assentiu pensativo e disse que suspeitavam disso havia muito tempo, mas que ninguém jamais tivera dados científicos suficientes para provar de forma conclusiva. Foi então que o pensamento me atingiu com força: poderia ser que a empresa do meu próprio pai fosse a culpada. Eu silenciosamente dediquei mais tempo a comparar amostras de diferentes trechos do rio, e a corrente me levou cada vez mais perto de um complexo industrial marcado por uma placa que fez meu coração parar: Instalação Oeste da Porter Pharmaceuticals. Tudo o que eu estava descobrindo apontava diretamente de volta para minha própria família. Eu vasculhei os relatórios públicos da instalação sobre tratamento de águas residuais. Os documentos estavam cheios de números que pareciam perfeitos, tão impecáveis que eram inacreditáveis. Pela minha experiência de estágio, eu sabia que nenhum processo funcionava de forma tão suave assim. Algo estava sendo escondido. Tirei fotos em segredo, armazenei dados das amostras e registrei tudo em um caderno particular. Dia após dia, as evidências se acumulavam. Em amostras coletadas logo fora dos portões da fábrica, detectei concentrações perigosamente altas de um composto experimental ainda não incluído nas listas padrão de testes. Era o mesmo medicamento sobre o qual eu havia lido nos documentos internos de pesquisa da empresa. Não havia como aquilo ter aparecido ali por acaso, só podia ter vindo da Porter Pharmaceuticals. Senti meu estômago se revirar em nós. De um lado, eu era um cientista movido pela verdade; do outro, aquela era minha família, a empresa dos meus pais, o lugar onde Caleb estava sendo preparado para liderar. Se eu tornasse isso público, seria como virar uma arma contra o meu próprio sangue. Mas então me lembrei das palavras da minha avó: nunca deixe que alguém decida o seu valor. Decidi confrontar meus pais. Numa noite em que nos sentamos juntos para jantar, reuni toda a minha coragem e espalhei os resultados impressos dos testes sobre a mesa. Eu sei o que a empresa está fazendo na instalação Oeste, eu disse, minha voz tremendo, mas firme. Eu tenho dados, eu tenho provas. Se vocês não pararem com o despejo ilegal, eu vou denunciar. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Meu pai lentamente ergueu o olhar, os olhos afiados como lâminas. Minha mãe pressionou os lábios com força. Apenas Caleb parecia abalado, os olhos arregalados cheios de choque. Por fim, meu pai falou, a voz baixa e fria: você não entende o que está dizendo, Nate. Existem coisas maiores do que você imagina. Esta família sobrevive por causa do silêncio. Pela primeira vez, eu não abaixei a cabeça. Silêncio não é família, silêncio é cumplicidade. A partir daquele momento, eu soube que tinha entrado em um caminho sem volta. Comecei a reunir tudo: conjuntos de dados duplicados, fotografias das amostras, registros meticulosos de tempo e localização. Armazenei tudo em um dispositivo criptografado, para o caso de o pior acontecer. E, somado à herança que minha avó havia me deixado, eu tinha me tornado o único espinho na família Porter que eles jamais conseguiriam arrancar. Alguns dias antes da formatura, o tom deles mudou completamente. Minha mãe começou a ligar com mais frequência, não questionando mais minhas notas nem me pressionando sobre planos de carreira. Em vez disso, perguntava que tipo de flores eu queria nas mesas do jantar de formatura, quais pratos eu gostava para que o chefe pudesse prepará-los. Meu pai chegou até a me mandar uma mensagem: parabéns antecipados, você fez algo bom. Ler aquelas palavras me deu um arrepio na espinha. Meu pai nunca tinha me elogiado uma única vez na vida. Essa mudança não trouxe conforto, só me deixou ainda mais desconfiado. Eles disseram que fariam uma grande festa no terraço do Four Seasons, que cada parede de vidro se abriria para uma vista ampla da cidade. Você merece uma comemoração à sua altura, minha mãe disse docemente, com um tom tão açucarado que parecia falso. Forcei um sorriso educado e respondi sim, obrigada, mãe, mas no fundo eu sabia que nada do que meus pais faziam vinha sem amarras. Naqueles últimos dias, eu me enterrei na finalização dos meus arquivos de pesquisa enquanto também preparava cuidadosamente um plano para me proteger. Mantive uma cópia dos dados ambientais na universidade, outra no meu dispositivo pessoal e uma terceira com o meu professor orientador, caso eu acabasse desaparecendo.
Numa noite, ouvi acidentalmente uma discussão acalorada atrás da porta do escritório do meu pai. A voz da minha mãe estava cheia de preocupação. William, você tem certeza de que isso é necessário? E se alguém descobrir? O tom do meu pai era baixo e cortante. Você não entende? Ele já tem provas suficientes. Sam e isso é herança e ele nunca mais vai depender de nós. Ele pode derrubar a empresa inteira. A voz da minha mãe tremeu, mas ele é nosso filho. Meu pai a interrompeu. Ele é uma ameaça. A FDA já começou uma investigação silenciosa. Se Nate falar, perdemos tudo. Prendi a respiração, meu coração batendo violentamente. Então a voz do meu pai ficou ainda mais baixa, mas ainda claro o suficiente para eu ouvir. O plano é apenas deixá-lo doente por alguns dias, interná-lo nesse período. Nós cuidaremos da papelada, cobriremos os registros se o pior acontecer. Se ele morrer antes que o fundo fiduciário seja liberado, o dinheiro volta para nós, é a lei. Fiquei paralisado atrás da porta, suor frio escorrendo pela minha pele. Meus próprios pais estavam tramando me envenenar, e não era apenas por causa dos 8 milhões, era para silenciar a verdade sobre a instalação oeste. Naquele instante, eu quis invadir o cômodo e gritar, mas outra voz dentro de mim sussurrou, se eles souberem que você ouviu, vão encontrar outra forma, algo pior. Dei um passo para trás, me forcei a voltar para a sala de estar e fingir que não tinha ouvido nada. Naquela noite, Caleb se sentou ao meu lado, conversando alegremente sobre o estágio de verão dele na empresa. Perguntou se, depois da formatura, eu pretendia me candidatar a uma organização ambiental internacional. Olhei para o rosto dele, radiante e confiante, completamente alheio ao esquema dos nossos pais. Foi então que percebi, Caleb não tinha feito parte daquela conversa, ele estava totalmente separado das maquinações deles. Para ele, eu ainda era apenas o irmão mais velho distante, nunca o inimigo. Observando-o rir, meu peito se apertou. Parte de mim ressentia o fato de ele ser adorado, de receber amor incondicional, mas outra parte queria protegê-lo, garantir que ele nunca se tornasse dano colateral nos jogos de poder dos nossos pais. Eu sabia que, em poucos dias, tudo iria explodir, e eu precisava estar pronto. A noite da minha festa de formatura finalmente chegou e, quando saí do elevador de vidro para o terraço, fiquei quase sufocado pela extravagância. Fitas douradas de luz envolviam cada coluna, mesas de banquete cobertas com linho branco impecável, adornadas com flores importadas, um conjunto de jazz tocando melodias suaves que se misturavam ao delicado tilintar de taças. Para quem via de fora, aquilo era prova de amor, uma exibição deslumbrante de uma família poderosa homenageando o filho. Para mim, cada vela tremeluzente parecia uma chama esperando para me consumir. A maioria dos convidados eram rostos conhecidos do mundo empresarial do Texas, parceiros do meu pai, executivos elegantemente vestidos, advogados influentes que serviam nossa família havia anos, até alguns repórteres de revistas locais de negócios. No meio daquele mar de estranhos, apenas algumas poucas pessoas realmente me pertenciam, meus amigos Jake e Mia, um pouco deslocados, que vieram apressados me abraçar e me parabenizar. Forcei um sorriso, silenciosamente grato por não estar completamente sozinho. Enquanto conversava com meus amigos, eu sentia os olhos dos meus pais fixos em mim, sem desviar nem por um segundo. A presença deles pesava como a de dois falcões circulando a presa, observando cada movimento, cada palavra que saía da minha boca. Os sorrisos permaneciam, mas a rigidez dos lábios e o brilho calculista nos olhos contavam outra história. Vi meu pai se inclinar para sussurrar algo a Gerald, o advogado de longa data da empresa. Gerald assentiu e depois olhou para mim com um olhar afiado e avaliador de alguém examinando um item prestes a ir a leilão. Um arrepio percorreu meu corpo. Se ele estava ali naquela noite, não era apenas para celebrar minha formatura. Caleb apareceu ao meu lado, sorrindo radiante como sempre, levantou o copo e me tocou levemente no ombro. Já que todo mundo fica me perguntando sobre seus planos depois da formatura, ele riu. Por que eles são tão obcecados com isso? Mamãe e papai ficam trazendo esse assunto de novo e de novo. Olhei para o meu irmão e vi a inocência nos olhos dele, misturada a um leve traço de inquietação. Ele ainda não entendia a verdade por trás de tudo. Forcei um sorriso e disse que eles provavelmente só queriam ter certeza de que eu faria a coisa certa para a família. Caleb franziu a testa, mas não é o seu momento? Por que eles não perguntam se você está feliz? Aquela pergunta simples me atravessou como uma lâmina. Virei o rosto, dando um gole na água para evitar responder. Quando olhei de novo, peguei o olhar da minha mãe fixo em mim, o sorriso rígido como cera. Ela estava entre um grupo de mulheres da alta sociedade, o copo brilhando na mão, mas sua atenção não se desviava nem por um instante de cada movimento meu. Inspirei fundo, forçando-me a manter a calma. Todos os meus sentidos estavam em alerta máximo. Eu sabia que estava na arena do predador e que eu era presa. As risadas e conversas se transformaram em um zumbido distante, restando apenas o som do meu coração batendo forte no peito.
Minha mente voltou ao caderno cheio de dados de amostras de água que eu havia escondido. Enquanto eu estivesse vivo, aquela verdade ainda poderia vir à tona, e talvez fosse exatamente por isso que meus pais tinham decidido que eu precisava ser eliminado naquela noite. Mas eu não tremi. Eu já tinha ouvido o plano deles. Eu estava pronto e jurei a mim mesmo que não deixaria que eles vencessem. A festa entrou em sua fase mais formal. Luzes douradas e quentes se espalharam pelo terraço, o som suave do jazz ao vivo flutuava no ar, os convidados aguardavam o momento de erguer as taças em homenagem ao formando da família. Eu estava sentado ali, no terno que Jake tinha me ajudado a escolher, com o coração inquieto desde o início da noite. Meus pais não tiravam os olhos de mim, cada movimento parecia estar sob um microscópio. De repente, meu pai pegou uma garrafa de cidra espumante. Os garçons serviram os convidados, mas quando chegaram à nossa mesa, meu pai insistiu em servir pessoalmente. Um toque pessoal especial, anunciou com um sorriso suave, para o meu filho formando. Ele encheu meu copo e o colocou à minha frente. Observei minha mãe se inclinar, fingindo ajeitar o guardanapo perto do meu prato, mas eu vi o movimento rápido da mão dela sobre o meu copo, o brilho tênue de um pó se dissolvendo no líquido dourado. Meu coração martelou nos ouvidos. As palavras que eu tinha ouvido voltaram com força, só o suficiente para deixá-lo doente, internado por alguns dias, tempo para transferir os bens. Minha garganta secou, mas mantive o sorriso calmo, inabalável. Olhei ao redor, minha mãe fingia conversar com a mulher ao lado, embora os olhos nunca me deixassem. Meu pai ergueu o copo, esperando que eu fizesse o mesmo. Naquele instante tenso, inclinei-me levemente e toquei a mão de Jake sob a mesa. Ele ergueu o olhar e encontrou o meu, olhos cheios de súplica e determinação. Meus lábios quase não se moveram quando sussurrei, grava isso, grava tudo. Jake fez o menor dos acenos, e discretamente, tirou o celular do bolso, colocou-o no colo e, com um toque rápido, começou a gravar apontando para a mesa. Ao Nate, declarou meu pai, a voz ecoando pelo terraço. Os convidados repetiram o brinde, os aplausos enchendo o ar. Eu levantei meu copo. Caleb, sentado ao meu lado, sorria intensamente, o rosto iluminado de orgulho, sem o menor traço de suspeita. Ele nunca tinha visto o lado sombrio dos nossos pais, nunca imaginou que eles pudessem machucar o próprio filho. Os olhos do meu pai brilharam, me pressionando a beber. Respirei fundo e, então, virei-me de repente para Caleb, a voz suave e calorosa. Meu querido irmão, hoje não é só o meu dia, você sempre esteve ao meu lado, me incentivando quando eu estava lutando. Quero compartilhar este momento com você. Sorri e lhe entreguei o meu copo. Os convidados aplaudiram, acreditando que não passava de um gesto doce de afeto fraterno. Ah, Nate, você é incrível, exclamou Caleb, a voz transbordando emoção. Ele pegou o copo sem a menor dúvida. Rapidamente, levantei o copo dele, o copo claro e seguro, e levei aos meus lábios. Naquele instante, meus pais ficaram pálidos. A cor desapareceu completamente do rosto deles. Minha mãe gaguejou, estendendo a mão pela metade como se fosse impedir, mas já era tarde demais. Diante de dezenas de convidados e de celulares que já estavam gravando, eles não podiam fazer nada. Caleb inclinou a cabeça para trás e bebeu em um único gole longo. Delicioso, ele disse com uma risada despreocupada, totalmente alheio ao que acabará de engolir. A música voltou a crescer, os convidados retornaram às conversas, mas pelo canto do olho eu vi meus pais parados, congelados. Eles forçavam sorrisos e batiam palmas junto com a multidão, mas as mãos tremiam. O advogado da família se inclinou para sussurrar algo, o próprio rosto denunciando o pânico. Coloquei meu copo suavemente sobre a mesa e sorri com calma. Debaixo da mesa, apertei a mão de Jake com força. A câmera ainda estava gravando, capturando toda a troca, a mudança dos copos, o lampejo de terror nos olhos dos meus pais. Inclinei a cabeça e sussurrei, apenas alto o suficiente para Jake ouvir, a prova está selada, agora eles terão de jogar pelas minhas regras. O terraço vibrava de vida, o jazz flutuava no ar da noite, taças se chocavam e o riso preenchia o espaço. Mantive o rosto sereno, embora por dentro meu coração batesse tão forte que eu achava que poderia quebrar minhas costelas. Eu tinha acabado de fazer algo tão ousado que mal acreditava em mim mesmo. Eu havia passado o copo que meu pai serviu para Caleb e agora tudo o que eu podia fazer era esperar para ver o que aconteceria. Os primeiros 10 minutos se passaram sem incidentes. Caleb ria animado, apertava mãos de convidados, até se gabava de que nossa família estava se preparando para lhe confiar responsabilidades maiores da empresa. Eu fiquei de lado, observando em silêncio. Cada vez que os olhos dos meus pais se voltavam para Caleb, eu via a tensão por trás dos sorrisos forçados, a pressão rígida dos lábios. Eles estavam com medo, eu sabia. E então, cerca de 10 minutos depois, a mudança começou. Caleb, que sempre era impecavelmente controlado, de repente levou a mão ao peito, o rosto perdendo a cor. Você está bem? Perguntou um amigo quando ele balançou de forma instável.
Estou só um pouco tonto, murmurou Caleb, forçando um sorriso frágil, mas em menos de um minuto um suor frio escorreu por sua pele, o rosto sem maquiagem ficando pálido como um fantasma. Prendi a respiração, o coração apertando com uma fisgada. Por mais amargura que eu sentisse em relação a ele, ver Caleb sofrer assim ainda me atingiu com uma pontada de tristeza. Mas então as lembranças vieram com força, as vezes em que ele levou crédito por coisas, as vezes em que meus pais o defenderam e me deixaram de lado, e naquela noite o fato de que nossos pais tinham destinado aquele veneno para mim. Meu coração está batendo rápido demais, Caleb arfou antes de cair de repente no chão. Gritos explodiram pela festa. Convidados recuaram em pânico, outros gritavam desesperadamente por ajuda. Chamem o 911, alguém gritou, chamem uma ambulância agora. Corri para a frente, ajoelhando-me ao lado de Caleb. Estranhamente, eu estava mais calmo do que todos os outros. Em meio ao caos, inclinei-me em direção a Jake e sussurrei, envie o vídeo agora, faça backup na nuvem, não deixe isso se perder. Jake assentiu rapidamente, as mãos tremendo, mas firmes enquanto digitava no celular, garantindo as provas. O uivo das sirenes da ambulância cortou a noite de Austin. Mais rápido do que eu esperava, os paramédicos chegaram ao terraço com uma maca e equipamentos de emergência. Caleb foi colocado deitado, o rosto pálido como um fantasma, os olhos tremulando semicerrados. Ele está com dificuldade para respirar, arritmia cardíaca, gritou um socorrista, precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Dei um passo à frente, mantendo-me próximo, o olhar firme, a voz clara e decidida. Esperem, eu tenho informações críticas. Digam aos médicos que isso é muito provavelmente uma toxina relacionada a um composto experimental da Porter Pharmaceuticals, projeto código R17. A substância se chama derivado de ciclopentolamina 47. Os paramédicos congelaram por uma fração de segundo. Um deles se virou para mim, surpreso com a certeza na minha voz. Você tem certeza? Assenti com firmeza. Fiz estágio no laboratório da empresa, conheço os sinais sem hesitar. O socorrista rabiscou anotações e transmitiu a informação pelo rádio. Olhei para meus pais, eles estavam imóveis, os rostos cinzentos. Minha mãe gaguejou, a voz falhando. Nate, o que você está dizendo? Não difame seus próprios pais assim. Eu me virei, a voz afiada como aço. Difamação? Todos aqui viram. Foi o pai quem escolheu aquela garrafa, e em breve os médicos confirmarão tudo. Se realmente não há nada a esconder, então do que vocês têm tanto medo? O ar ficou em silêncio. Alguns convidados começaram a lançar olhares desconfiados para meus pais. O advogado da família permanecia rígido ao lado deles, o suor brotando na testa. A ambulância partiu em disparada. Jake segurou meu braço, a preocupação marcada no rosto. Você tem certeza de que quer ir? Posso ir com você, a polícia vai chegar a qualquer minuto. É exatamente por isso que eu tenho de ir, respondi, os olhos firmes. Se eu não estiver lá, eles vão distorcer a história e me pintar como um mentiroso. Eu preciso ser o primeiro a falar a verdade. No pronto-socorro, o caos reinava. Médicos e enfermeiros cercavam Caleb, inserindo acessos intravenosos, conectando monitores cardíacos. A tela mostrava picos erráticos, o batimento completamente desorganizado. Um médico franziu a testa ao olhar os resultados. Sinais de envenenamento químico, provavelmente um composto industrial. Intervine imediatamente. Pode ser o R17, um composto experimental suspenso porque causava arritmia e insuficiência respiratória. A Porter Pharmaceuticals estudou isso há 2 anos. O médico ergueu o olhar, surpreso. E como você sabe disso? Eu estive investigando secretamente o laboratório deles por meses. Por isso, no momento em que Caleb começou a suar frio e o coração entrou em descompasso, reconheci os sintomas na hora. Isso não é aleatório, é a reação clássica ao composto. O médico assentiu com firmeza e deu a ordem para preparar o protocolo experimental de antídoto. Nesse momento, a polícia chegou. 2 agentes entraram e imediatamente pediram depoimentos. Há suspeita de que a vítima tenha sido envenenada, precisamos de informações. Meu pai avançou, a voz dura. Isso é um assunto privado de família, meu filho só teve uma queda de pressão, não há necessidade de interferência policial. Mas o policial o cortou com firmeza. Os médicos confirmaram sinais de envenenamento químico. Isto agora é um caso criminal. O senhor e sua esposa precisarão cooperar. Todos os olhares no pronto-socorro se voltaram para meus pais. Eles tentaram se manter firmes, mas o tremor nas mãos os traiu completamente. Inclinei-me em direção a Jake e sussurrei. Começou, eles não vão escapar desta vez. Caleb permaneceu inconsciente, mas com o antídoto de emergência, seus sinais vitais começaram a se estabilizar lentamente. O médico se virou para mim, a voz segura. Suas informações salvaram a vida dele. Sem isso, teríamos perdido minutos críticos. Assenti em silêncio.
Por dentro, eu senti alívio e amargura ao mesmo tempo. Caleb havia sido salvo, mas a verdade sobre meus pais agora estava exposta. Aquilo era apenas o começo, mas pelo menos naquela noite o equilíbrio tinha mudado. Aquele que deveria ser a vítima agora era quem detinha a verdade e as provas. Enquanto Caleb permanecia imóvel na unidade de terapia intensiva, eu me sentei esperando no corredor branco e estéril do hospital. Meu celular vibrava sem parar, ligações da polícia, ligações de advogados, até de repórteres. A notícia do colapso de Caleb e da suspeita de envenenamento na luxuosa festa de formatura da família Porter já tinha se espalhado por Austin como fogo em palha seca. Em apenas 24 horas, o FBI estava oficialmente envolvido. Eu sabia que o motivo não era apenas o envenenamento, era o rastro que levava diretamente aos compostos experimentais dentro dos laboratórios da Porter Pharmaceuticals, quando o FBI e a polícia de Austin invadiram a sede da Porter Pharmaceuticals com um mandado de busca emergencial. Eu não fiquei surpreso. Caixa após caixa de arquivos, discos rígidos e registros foram lacrados e levados embora. Bastaram apenas alguns dias para que especialistas em toxicologia confirmassem: o composto encontrado no sangue de Caleb correspondia a um medicamento experimental que a FDA já havia suspendido devido à suspeita de toxicidade. O que me gelou até os ossos foi que, em todos os relatórios que a empresa havia enviado aos órgãos reguladores, não havia uma única menção a efeitos colaterais tão perigosos. Em seguida, chegou um e-mail anônimo ao FBI, enviado por um cientista que havia trabalhado no projeto. Ele escreveu que foram obrigados a alterar os dados, forçados a esconder as reações adversas, e que ainda possuía os relatórios originais. O FBI seguiu essa pista e descobriu um arquivo oculto nos servidores internos da empresa, verdadeiros tesouros de documentos mostrando que executivos de alto escalão, incluindo meus próprios pais, haviam ordenado que os funcionários falsificassem números, apagassem mortes de animais de laboratório e enterrassem alertas sobre toxicidade hepática. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava as cópias dos arquivos. Todas as suspeitas que eu carregara por tanto tempo já não eram mais teorias, eram fatos. Mas não parou por aí. O setor ambiental da empresa também foi exposto. Em um armazém fora da cidade, investigadores encontraram caixotes de produtos químicos tóxicos não tratados enterrados diretamente no solo. Os registros de transporte haviam sido forjados para enganar a EPA. Lembrei-me dos rios poluídos onde eu havia coletado amostras, e uma fúria ardente queimou no meu peito. O vídeo que Jake gravou na festa também foi entregue à polícia. Nele, a câmera capturou o momento em que minha mãe discretamente colocou algo no copo antes de meu pai entregá-lo a mim. A imagem não era cristalina, mas o movimento era inconfundível. Testes forenses confirmaram que o copo continha traços do mesmo composto tóxico experimental. Sentado na sala de interrogatório, minha voz permaneceu calma, porém inflexível. Meus pais sempre me viram como um espinho ao lado deles. Eu me recusei a entrar na empresa, me recusei a viabilizar seus acordos corruptos, e naquela noite, eles não tentaram apenas arruinar minha reputação, tentaram acabar com a minha vida. No dia seguinte, o Austin American-Statesman estampou uma manchete ousada na primeira página: diretor executivo farmacêutico e esposa acusados de conspiração para assassinar o próprio filho, fraude e crimes ambientais. Imagens da sede da Porter Pharmaceuticals lacrada com fita do FBI inundaram todos os canais de notícias, CNN, The New York Times, todos os grandes veículos noticiaram. O que começou como uma tragédia familiar explodiu em um choque nacional sobre ética corporativa e a decadência moral da elite americana. As redes sociais entraram em erupção, milhares de comentários chamaram aquilo de o caso mais cruel de traição parental da década. Uma nova hashtag se espalhou como fogo em palha seca: justiça para Nate e Caleb. Li as postagens uma a uma, as mãos tremendo, os olhos marejados. 9 meses depois, no Tribunal Federal de Austin, o julgamento começou oficialmente. Meus pais, vestidos com ternos escuros, sentaram-se à mesa dos réus, os rostos frios, como se ainda acreditassem que detinham o controle. O advogado de defesa ergueu a voz: meus clientes estão sendo incriminados, isso não passou de um acidente, Nate fabricou essa história para destruir os próprios pais e se apoderar da fortuna deles. Eu fiquei ali ouvindo, o corpo inteiro gelado e rígido. Mas a promotoria estava preparada. Apresentaram o vídeo, os resultados toxicológicos, os documentos falsificados e o testemunho de funcionários da própria empresa. Um mapa de contaminação ambiental iluminou a tela, provocando murmúrios por todo o tribunal. Caleb, ainda frágil e não totalmente recuperado, subiu ao banco das testemunhas. Apertei as mãos com força, observando sua figura trêmula. Eu nunca imaginei que meus próprios pais fariam isso, disse Caleb, a voz se partindo. Eu confiei neles, mas agora sei a verdade. Eles me envenenaram e aquilo era para o Nate. Minha mãe tentou falar da mesa dos réus, dizendo que tudo não passará de um mal-entendido, que o filho estava enganado, que jamais machucariam o próprio filho. Mas naquele exato momento, a promotoria revelou o golpe final, um e-mail que meu pai havia enviado ao setor de pesquisa: eliminem todos os dados de reações adversas, caso contrário este projeto está morto.
No fim, após semanas de depoimentos e debates, o júri apresentou o veredicto: culpados em todas as acusações, conspiração para cometer assassinato, fraude financeira, falsificação de documentos e graves violações da legislação ambiental. O juiz bateu o martelo, a voz firme e ressonante. Os réus são condenados a longas penas em prisão federal. Todos os bens pessoais e corporativos ficam congelados. A Porter Pharmaceuticals é colocada sob supervisão judicial, com dissolução pendente. O tribunal explodiu com o som de câmeras disparando, teclados batendo e vozes sussurradas. Fechei os olhos enquanto uma única lágrima escorria pelo meu rosto, não por pena, mas porque finalmente a verdade tinha vindo à tona. Quando o julgamento terminou, as consequências foram imediatas e brutais. Meu pai recebeu 15 anos em prisão federal, minha mãe recebeu 12. Nenhum dos dois teria possibilidade de liberdade condicional até cumprir pelo menos 85% da pena, o juiz fez questão disso. A Porter Pharmaceuticals foi oficialmente tomada pelo governo, bens congelados, operações encerradas. Mais de 2.000 pessoas perderam seus empregos, o que realmente me entristeceu, mas a empresa vinha envenenando comunidades havia anos, às vezes o apodrecimento é profundo demais para ser salvo. O prejuízo financeiro foi devastador. Entre honorários advocatícios, multas e acordos civis com as famílias afetadas pela contaminação ambiental, toda a fortuna dos meus pais foi eliminada. A mansão onde cresci foi apreendida e leiloada, vendida por $2.300.000 a algum executivo de tecnologia da Califórnia. Passei por lá uma vez só para ver, não senti absolutamente nada. O fundo fiduciário da minha avó foi liberado para mim na semana seguinte ao veredicto, $8 milhões. Mudei-me para casa à beira do lago que ela havia me deixado, nada luxuoso, apenas uma cabana de madeira com uma varanda de frente para o lago Travis. Na primeira noite ali, sentei do lado de fora com uma xícara de café e observei o pôr do sol, não olhei o celular uma única vez. Pela primeira vez em meses, senti que realmente conseguia respirar. Caleb foi morar comigo depois que saiu do hospital. O envenenamento havia afetado seriamente o coração dele, e os médicos disseram que ele precisaria de acompanhamento por pelo menos um ano, mas ele estava vivo, e algo dentro dele tinha mudado. Na primeira semana na casa, ele veio até mim com o rosto de quem não dormia havia dias. Eu não vou terminar o curso de negócios, ele disse. Vou me candidatar à faculdade de Direito Ambiental. Quero ajudar pessoas como aquelas que nossa empresa prejudicou. Eu não disse nada, apenas assenti. Isso foi suficiente. 3 meses depois, usei parte da herança para criar uma fundação e dei a ela o nome da vovó Eleanor. O fundo oferece assistência médica às famílias afetadas pela contaminação, além de bolsas de estudo para estudantes de ciência ambiental e saúde pública. Já ajudamos mais de 200 famílias até agora. O drama com a família extensa foi previsível. Tios e tias que me ignoraram por anos de repente quiseram se reaproximar, primos de quem eu não tinha notícias desde a infância começaram a mandar mensagens no Facebook, todos com a mesma energia, preocupação com meus pais, perguntas sobre a herança, insinuações de que a família deveria permanecer unida. Bloqueei todos, sem exceção. 6 meses após a sentença, recebi uma carta da prisão federal onde minha mãe estava detida, escrita à mão, com 3 páginas, cheia de pedidos de desculpa, explicações e solicitações de perdão. Ela dizia que nunca quis me machucar, que meu pai a pressionou, que rezava por mim todos os dias. Li uma vez e depois queimei na lareira. Uma semana depois, chegou outra carta, desta vez do meu pai, com um tom completamente diferente, sem desculpas, apenas acusações. Disse que eu havia destruído o legado da família, que eu era ingrato por tudo que eles tinham me dado, que eu me arrependeria disso pelo resto da vida. Não li além do primeiro parágrafo, foi direto para o fogo. As cartas continuaram chegando por cerca de 2 meses e depois pararam. Imagino que finalmente tenham entendido o recado. No mês passado, Caleb recebeu a carta de aceitação da Faculdade de Direito, bolsa integral na Universidade do Texas em Austin. Ele começa no outono, pela primeira vez na vida realmente animado para estudar. É impressionante como quase morrer pode mudar suas prioridades. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se, isso ajuda muito o canal e nos permite trazer histórias cada vez melhores. Obrigado. Meus pais venderam a minha casa enquanto eu estava fora do estado, e eu só descobri quando minha vizinha ligou dizendo que estranhos estavam se mudando para lá. Eles me disseram que os bens da família pertencem a todos e que meu irmão precisava de um casamento perfeito. Eu entreguei a eles um documento que deixou seus rostos pálidos. Olá, Reddit. Eu sou o responsável da minha família, o que basicamente é um código para dizer àqueles sobre quem eles se sentem no direito de se aproveitar. Eu achei que distância e limites resolveriam isso, mas então minha vizinha ligou e disse que estranhos estavam se mudando para minha casa. Antes de explicar como isso aconteceu, deixe-me começar do começo. Eu tenho 30 anos e trabalho como consultor de avaliação de riscos para uma empresa de manufatura.
Comprei minha primeira casa há 2 anos em Lower Merion Township, uma bela casa colonial de 3 quartos. Dei uma entrada de 20% e financiei o resto. Venho pagando as parcelas pontualmente desde então. Meus pais sempre tiveram um filho favorito, e com certeza não era eu. Meu pai tem 57 anos, minha mãe tem 54, e meu irmão mais novo, Drake, tem 26. Eles pagaram integralmente a faculdade pública dele. Eu fiz empréstimos estudantis que ainda estou pagando. Eles compraram para ele um sedã quase novo quando ele completou 21 anos. Eu economizei por 2 anos, trabalhando em turnos de armazém, para conseguir comprar uma caminhonete usada. Durante tudo isso, tive uma lembrança repentina. Eu tinha 8 anos e tinha juntado dinheiro fazendo pequenos trabalhos pelo bairro durante semanas para comprar um carrinho de controle remoto pelo qual eu estava obcecado. Drake tinha 4 anos e queria o mesmo carrinho. Cheguei da escola e encontrei meu cofrinho vazio. Minha mãe explicou que Drake queria muito aquele carrinho e que eu já era grande o suficiente para entender a ideia de compartilhar. Drake ficou com o carrinho, eu recebi uma palestra sobre maturidade sobre colocar a família em primeiro lugar. Esse foi o modelo que se repetiu durante toda a nossa vida. Drake ficou noivo há 8 meses de uma mulher chamada Luna, de 25 anos, uma pessoa até que simpática. Os dois ainda estão tentando se firmar profissionalmente. Drake trabalha com gestão de redes sociais para uma rede local de academias, e Luna trabalha meio período em um salão fazendo unhas e cílios. Não há nada de errado nisso, exceto pelo fato de que eles estão planejando um casamento enorme em um destino turístico na Costa Rica, que está custando aos meus pais uma quantia enorme de dinheiro. 3 semanas atrás, eu viajei para Ohio para um grande projeto de avaliação em uma fábrica nos arredores de Cleveland, com sérios problemas de conformidade. Era uma missão de 3 semanas, um projeto grande, com muita visibilidade, exatamente o tipo de trabalho que constrói uma carreira. Antes de sair, pedi aos meus pais que passassem na minha casa de vez em quando para regar as plantas e pegar a correspondência, coisas normais de vizinho. Eles tinham chaves reservas desde quando me ajudaram na mudança. Claro, querido, disse minha mãe com todo aquele tom caloroso e cheio de sorrisos, vamos cuidar bem de tudo. Eu deveria ter percebido a energia estranha quando meu pai ficou insistindo em saber minhas datas exatas de viagem, quando eu sairia, a que horas era meu voo, exatamente quando eu voltaria, se meus vizinhos tinham meu contato e se mais alguém tinha chaves. Achei que ele estava apenas paranoico com invasões, mas na verdade ele estava planejando a própria invasão. Eu estava há 4 dias no projeto em Ohio, no meio de uma reunião com a gerência da fábrica sobre riscos de ventilação, quando meu telefone começou a vibrar. Era um número local desconhecido, ignorei. Vibrou de novo e então chegou uma mensagem de um número que eu reconhecia, Rosalie, minha vizinha 2 casas abaixo. Éramos amigáveis havia cerca de 1 ano. Ela tem 32 anos, trabalha como designer gráfica freelancer em casa e mora sozinha com um gato muito julgador chamado Charmaine. A mensagem dela foi curta, me liga quando puder, algo estranho está acontecendo na sua casa. Pedi licença na reunião e liguei para ela do estacionamento. Oi, Rosalie, o que está acontecendo? Está tudo bem? Então, não entre em pânico, mas tem uma placa de vendido, pendente, no seu jardim, e tem pessoas colocando móveis dentro da sua casa agora mesmo. Eu parei de andar. Repete isso. Tem um caminhão de mudança na sua garagem. 2 caras estão carregando caixas para dentro. Eu vi seus pais aqui mais cedo, com um casal que eu não reconheço, mostrando a casa como se fosse deles. Sua mãe disse que eles já podiam começar a trazer as coisas porque a papelada estava quase concluída. Eu pensei que talvez você tivesse vendido e não comentou, mas isso não parece nada com você, então resolvi ligar. Minhas mãos ficaram geladas. Como essas pessoas são? O casal parece ter uns 30 e poucos anos, a mulher é loira, o cara é alto, cabelo escuro. Eles parecem animados e têm uma criança com eles, talvez de 5 ou 6 anos. Os carregadores estão descarregando um sofá agora. Você consegue ver meus pais? Seu pai saiu há uns 20 minutos. Sua mãe ainda está aí, conversando com a mulher loira na sua varanda como se fossem velhas amigas. Abri o aplicativo da minha câmera da campainha. Demorou um pouco para carregar porque o Wi-Fi do hotel era horrível. Quando finalmente conectou, vi exatamente o que Rosalie descreveu. Minha mãe parada na minha varanda, gesticulando para minha casa como uma corretora, exibindo o imóvel. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes concordava e sorria. Ao fundo, 2 carregadores levavam meus móveis de pátio passando pela janela da cozinha. Abri os registros da minha fechadura inteligente. 4 entradas na última semana, todas com o código dos meus pais. A última tinha sido 2 horas antes. Rosalie, preciso que você faça algo por mim, qualquer coisa. Tire fotos, se puder fazer isso com segurança. As placas do caminhão de mudança, as placas de qualquer carro na garagem. Registre o horário de tudo. Não confronte ninguém. Se perguntarem o que você está fazendo, diga apenas que está documentando para o bairro. Pode deixar.
Você está bem? Eu vou resolver isso. Obrigado por ligar. Sério, se você precisar que eu vá bater na porta ou algo assim. Por favor, não. Não vou perder uma boa vizinha porque meus pais decidiram competir no campeonato de péssimas decisões. Apenas observe e tire fotos, só isso. Entendido. Te ligo em 10 minutos com as imagens. Desliguei e fiquei encarando o telefone por cerca de 30 segundos, tentando processar o que estava acontecendo. Meus pais estavam ajudando ativamente estranhos a se mudarem para minha casa enquanto eu estava a mais de 600 quilômetros de distância, sem o meu conhecimento e sem a minha permissão. Liguei para meus pais. Meu pai atendeu no terceiro toque. Ei, campeão, como o raio está te tratando? Para com isso. O que está acontecendo na minha casa? Silêncio. Então ouvi ele dizer algo abafado para outra pessoa. A voz da minha mãe ao fundo disse que íamos falar com você sobre isso quando você voltasse. Fala comigo agora. Por que tem estranhos se mudando para minha casa? Outra pausa. Nós tomamos uma decisão difícil enquanto você estava fora. O casamento do Drake é no mês que vem e chegamos a prazos importantes com os fornecedores. O pagamento final do local, os pacotes de viagem para os convidados e o pacote de recepção aprimorado venceram todos ao mesmo tempo, e estávamos ficando sem opções. O que isso tem a ver com a minha casa? Nós encontramos um comprador, uma família jovem, muito motivada. Eles estão em dificuldade com a situação do aluguel e precisavam começar a transição. Fizemos um acordo em que eles poderiam começar a levar algumas coisas enquanto cuidávamos da papelada final. Com o seu patrimônio, você vai sair com dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar. Isso é suficiente para você? Vocês colocaram minha casa à venda sem a minha permissão. Não exatamente à venda. Encontramos alguém por meio de um contato, uma transação muito privada. O mais importante é, como vocês assinaram a papelada? Não é a casa de vocês, os nomes de vocês não estão na escritura. Ouvi a voz da minha mãe claramente agora, mais perto do telefone. Os bens da família pertencem a todos. Querido, nós te criamos, te ajudamos quando você estava passando dificuldades, e agora Drake precisa de ajuda para começar a vida com Muna. É assim que as famílias funcionam. Os bens da família pertencem a todos. Eu repeti devagar, então essa é a posição de vocês. Não é uma posição, é a realidade. Somos uma unidade familiar, o que beneficia todos. Drake merece um casamento bonito, e você sempre foi o responsável, aquele que dá um jeito nas coisas. Você vai ficar bem. Minha voz ficou fria, mas minhas mãos estavam tremendo. Vou ligar de volta em 5 minutos. Não se movam, não toquem em nada, não digam uma palavra a ninguém. Agora, filho, não precisa ser dramático. Desliguei e liguei de volta para Rosalie. Situação? Consegui placas, horários, fotos da sua mãe com a mulher loira, imagens dos carregadores, tudo. Sua mãe me viu tirando fotos e acenou como se fossemos melhores amigas. Eu acenei de volta e não interagi. Envie tudo para o meu e-mail. Vou precisar disso. Já foi enviado. Qual é o seu plano aqui? Ligar para o 911? Depois ligar para um advogado e descobrir como meus pais cometeram fraude imobiliária rápido o suficiente para que os carregadores já estejam dentro da casa. Tome cuidado. Sempre tomo. Liguei para o 911 e expliquei a situação da forma mais calma possível. Pessoas não autorizadas estavam colocando pertences dentro da minha casa. Eu era o único proprietário. Eu estava fora do estado. Eu poderia fornecer documentação imediatamente. A atendente foi profissional e disse que um policial iria atender a ocorrência. Em seguida, liguei para o departamento jurídico da minha empresa, expliquei que tinha uma emergência familiar envolvendo fraude imobiliária e precisava de contato de um advogado que lidasse com esse tipo específico de situação no condado de Montgomery. Eles agiram rápido e me deram um nome, Rebecca Walsh, especialista em fraude imobiliária, ex-promotora. Liguei para o escritório dela e a assistente atendeu. Preciso falar com Rebecca Walsh imediatamente. É sobre uma situação ativa de fraude imobiliária envolvendo minha residência principal. A senhora Walsh está em reunião, mas eu posso. Eu sou o proprietário registrado de um imóvel no condado de Montgomery. Meus pais estão neste momento ajudando estranhos a se mudarem para minha casa sem o meu conhecimento ou permissão. Há uma transação ativa acontecendo agora. Eu preciso de alguém que possa entrar com medidas emergenciais hoje. Ela me colocou em espera. 15 segundos depois, Rebecca Walsh atendeu. Aqui é Rebecca. Me conte tudo. Eu expus tudo, a linha do tempo, as imagens da campainha, os carregadores, a ligação com meus pais, a justificativa deles. Ela ouviu sem interromper. Certo, primeira pergunta. Você é o único proprietário na escritura? Sim, comprei há 2 anos, apenas meu nome no título. Segunda pergunta.
Você deu procuração aos seus pais em algum momento? Não, nada disso. Eles tinham chaves da casa e códigos da garagem, mas nenhuma autoridade legal sobre o imóvel. Terceira pergunta. Quando você volta para a Pensilvânia? Posso estar em um voo em 3 horas. Faça isso. Enquanto isso, vou entrar com uma medida emergencial para suspender qualquer fechamento ou transferência. Vou precisar que você me envie por e-mail a escritura, o extrato da hipoteca, sua carteira de motorista e qualquer comunicação com seus pais sobre isso. Você consegue fazer isso? Já estou separando os arquivos. Ótimo. Isso é fraude direta, mas o fato de serem família complica o lado emocional. Não complica o lado legal. Na Pensilvânia, falsificação envolvendo escritura pode ser classificada como crime grave de terceiro grau. Se somar roubo de identidade, caso tenham usado suas informações para assinar documentos, estamos falando de acusações acumuladas. Preciso saber agora se você está preparado para levar isso para o âmbito criminal. Sim, sem hesitação, nenhuma. Certo, me envie tudo. Vou entrar em contato com a empresa de títulos agora para colocar um bloqueio em qualquer transação que estejam processando. Volte para casa o mais rápido possível. Enviei os documentos, reservei um voo e então liguei de volta para meus pais. Meu pai atendeu. Precisamos ter uma conversa razoável sobre isso. Eu vou falar e vocês vão ouvir. Acabei de desligar com uma advogada especializada em fraude imobiliária. Estou entrando com uma medida emergencial para parar qualquer fechamento que vocês tenham organizado. Contatei a polícia. Tenho provas fotográficas de pessoas não autorizadas entrando na minha propriedade e documentação do que vocês acabaram de me dizer nesta ligação. Isso é ridículo, somos seus pais. Nós não somos criminosos. Vocês venderam uma propriedade que não é de vocês. Vocês falsificaram documentos para que isso acontecesse. Isso é fraude clássica na Pensilvânia. É crime grave. A voz da minha mãe surgiu estridente agora, mas com um tom de medo. Nós não falsificamos nada. Estamos ajudando você a enxergar o quadro maior. O casamento do Drake é importante e você está sendo egoísta. Achamos que você entenderia quando se acalmasse. Os bens da família pertencem a todos. Eu disse, então essa ainda é a posição de vocês. Sim. Então acho que vamos deixar um juiz decidir se a minha casa conta como bem da família. Estarei em casa em 6 horas. Não se aproximem da minha propriedade, não entrem em contato com os compradores, não toquem em nada. Se fizerem isso, cada ação adicional soma novas acusações. Desliguei e verifiquei novamente a câmera da campainha. Uma viatura policial tinha parado. Um policial conversava com minha mãe na varanda. A mulher loira e o marido estavam do lado de fora, parecendo confusos. Os carregadores haviam parado de descarregar e estavam parados ao lado do caminhão, com cara de que queriam estar literalmente em qualquer outro lugar. Meu telefone tocou, número desconhecido. Atendi. É o proprietário do imóvel? Voz masculina, profissional. Sim. Quem fala? Oficial Brennan, Lower Merion Township. Estou na sua residência agora. Sua mãe está dizendo que você deu permissão verbal para esse acordo e que está passando por algumas dificuldades. Você pode confirmar sua identidade e a propriedade do imóvel? Eu sou o único proprietário registrado. Comprei a propriedade em 2023. Posso enviar por e-mail uma cópia da minha escritura. Meu extrato da hipoteca, minha carteira de motorista e a prova de que eu estava atualmente em Ohio a trabalho. Eu não dei permissão para nenhuma venda ou transferência. Eu não sabia absolutamente nada sobre isso até minha vizinha me ligar 40 minutos atrás. Envie tudo para este endereço de e-mail, ele ditou rapidamente. Sua mãe está insistindo que isso é um mal-entendido. Isso é fraude. Eu tenho uma advogada entrando com medidas emergenciais neste exato momento. O nome dela é Rebecca Walsh. Estou voltando de avião ainda hoje, entendido. Vou proteger a propriedade e separar as partes. Os compradores estão bastante abalados. Vou cobrir qualquer custo razoável que eles tenham tido por causa disso, porque eles não fizeram nada de errado. Anotado. Envie essa documentação o mais rápido possível. Enviei tudo pelo celular. Meu telefone começou a explodir de ligações. Drake ligando, minha mãe ligando, meu pai ligando, Drake ligando de novo. Ignorei tudo. Foquei em chegar ao aeroporto. Recebi uma mensagem da Rosalie dizendo que a polícia ainda estava lá, sua mãe estava chorando, o casal com a criança parecia devastado, os carregadores tinham ido embora e seu pai acabará de chegar e... Estava discutindo com o policial. Quer que eu continue documentando? Por favor, tudo. 40 minutos depois eu estava no aeroporto. Conferi meu e-mail. Rebeca já tinha protocolado a medida emergencial e me enviado uma cópia.
Ela também havia enviado um e-mail para a empresa de títulos com minha documentação, solicitando que suspendessem qualquer transferência pendente e investigassem a cadeia de titularidade. A empresa de títulos respondeu em menos de uma hora dizendo que estava congelando toda a atividade do processo, aguardando a análise de possíveis irregularidades na transferência recente da escritura. Recebi outra mensagem da Rosalie dizendo que seus pais tinham acabado de sair, a polícia estava conversando com os compradores, eles estavam chorando, isso é brutal. Liguei para ela e perguntei se ela estava bem. Estou bem, só estou muito confusa sobre como seus pais acharam que isso ia funcionar. Eles acharam que eu ia ceder, porque eu sempre cedo. Desta vez, eles calcularam mal. O que acontece agora? Eu vou para casa, encontro minha advogada e descobrimos que diabos eles fizeram e como desfazer isso. Meu quarto de hóspedes está vazio se você precisar. Não é estranho, é só prático. Você vai querer estar por perto e, honestamente, agora eu estou envolvida nisso. Eu hesitei. Aceitar ajuda ainda parecia algo estranho para mim. Isso é muito generoso. Você tem certeza? Tenho certeza. O chairman vai te julgar em silêncio, mas ele julga todo mundo. Você sobrevive. Tudo bem, obrigado. Te mando mensagem quando eu pousar. O oficial Brennan me disse para não voltar para casa até que eles terminassem de liberar a cena e registrar o relatório e, sinceramente, depois de ver estranhos carregando móveis pelas minhas janelas pela câmera, eu não ia entrar naquela garagem à noite sem saber quem ainda poderia estar lá. Entrei no avião e passei o voo lendo a legislação da Pensilvânia sobre fraude imobiliária no meu telefone e anotando cada detalhe de que eu conseguia me lembrar, cada conversa, cada pergunta estranha que meus pais fizeram antes de eu viajar, cada vez que me pressionaram a ajudar o Drake, cada vez que usaram a expressão bens da família como se fosse algum tipo de doutrina religiosa. Pousei na Filadélfia às 9 da noite. Rosalie me buscou no aeroporto. Ela ficou em silêncio durante o trajeto, o que eu agradeci. Não pressionou por detalhes, apenas dirigiu. Meu carro ainda estava na minha casa, mas eu não estava pronto para lidar com aquela cena ainda. Seus pais ligaram para o meu celular, ela disse quando estávamos a cerca de 10 minutos da casa dela. Não sei como eles conseguiram o número. O que eles disseram? Sua mãe queria saber o que eu tinha te contado. Disse que houve um mal-entendido e que eu estava piorando a situação ao me envolver. Eu disse que não te contei nada além do que vi. Então seu pai pegou o telefone e disse que eu deveria tomar cuidado ao interferir em assuntos de família. Aquilo foi uma ameaça. Eu sei reconhecer uma ameaça. Mandei ele apagar meu número e desliguei. Depois bloqueei os dois, porque não tenho tempo para esse drama. Desculpa eles terem te envolvido nisso. Não se desculpe, isso é a coisa mais interessante que aconteceu comigo em meses, e eu claramente escolhi o lado certo. Chegamos à casa dela, um pequeno sobrado, bem cuidado e decorado com bom gosto. O chairman era realmente muito julgador. Ele me encarou do encosto do sofá como se eu devesse dinheiro a ele. O quarto de hóspedes fica no andar de cima, primeira porta à esquerda. O banheiro é do outro lado do corredor. Fique à vontade para pegar qualquer coisa na cozinha. Obrigado, sério. Eu mal dormi. Passei a maior parte da noite revisando e-mails no meu laptop e documentando tudo. Por volta das 3 da manhã, recebi um e-mail da Rebecca Walsh. O assunto dizia, você precisa ver isso. Ela anexou um PDF. Era uma escritura de cessão de direitos registrada no cartório de registros de imóveis do condado de Montgomery 5 dias antes, logo depois de eu ter ido para Ohio. A escritura transferia a propriedade da minha casa de mim para meus pais, como coproprietários com direito de sobrevivência. A assinatura no final supostamente era minha. Não chegava nem perto. Quem falsificou tinha praticado, mas não o suficiente. As formações das letras estavam erradas, a pressão era diferente, mais importante ainda, a sessão de reconhecimento mostrava que havia sido autenticado em cartório em uma data em que eu estava fisicamente em Ohio. Eu podia provar isso com registros de voo, recibos de hotel e fotos com registro de horário da fábrica que eu estava avaliando. Rebecca havia comparado a assinatura com a dos meus documentos da hipoteca. A versão falsificada parecia que alguém tinha traçado uma assinatura antiga e tentado recriá-la à mão livre, tremida em pontos onde a minha era fluida, cuidadosa demais em outros onde a minha era rápida. O e-mail da Rebecca explicava o resto. Depois que a escritura fraudulenta foi registrada e meus pais passaram a aparecer como proprietários nos registros públicos, eles puderam colocar o imóvel à venda, assinar o contrato de compra e venda e organizar a transação sem que eu precisasse estar presente. Eles basicamente roubaram a casa primeiro no papel e depois a venderam. O tabelião que carimbou o documento ou não verificou corretamente a identidade ou falsificou completamente o reconhecimento. Os compradores eram uma família jovem do condado de Delaware. Eles haviam vendido a casa anterior e tinham dinheiro dessa venda. O sinal estava mantido em custódia e o fechamento estava marcado para dali a 8 dias. Às 6 da manhã desisti de dormir e desci.
Rosalie já estava acordada, trabalhando na mesa da cozinha com café, e o Charmaine supervisionava de uma cadeira próxima. Você está péssimo, ela disse. Não dormi. Descobri como eles fizeram, porém. Registraram uma escritura fraudulenta transferindo a propriedade de mim para eles e depois colocaram à venda e venderam como se realmente fossem donos. Isso é insano. Ela serviu café para mim sem perguntar. Qual é o seu plano hoje? Reunião com minha advogada às 9, registrar boletins de ocorrência e desfazer essa bagunça. Também preciso buscar meu carro na minha casa em algum momento. Quer que eu vá junto? Um par extra de olhos, apoio moral? Hesitei de novo. Velhos hábitos. Você já fez mais do que o suficiente. Estou oferecendo. Além disso, o Charmaine precisa de um tempo sozinho para planejar a dominação mundial, e eu estou curiosa para ver como isso termina. Tudo bem, obrigado. Encontramos a Rebecca no escritório dela em King of Prússia. Ela tinha uns 40 e tantos anos, terno impecável e olhar ainda mais afiado. O caso já estava todo organizado sobre a mesa de reuniões quando chegamos. Antes de começarmos, preciso saber quais são seus objetivos aqui. Recuperação civil, acusação criminal ou ambos? Ambos. Isso vai ser feio. Seus pais provavelmente vão enfrentar acusações criminais. Crime grave de terceiro grau pela falsificação da escritura, possivelmente acusações adicionais por roubo de identidade, fraude e apresentação de documentos falsos. Estamos falando de possibilidade real de prisão se o promotor decidir levar adiante. E se eu seguir apenas pela via civil? Você pode processar por danos, mas o aspecto criminal não desaparece só porque você não o persegue. Quando registrarmos o boletim de ocorrência e apresentarmos provas de fraude grave, o gabinete do promotor pode decidir processar de forma independente. Eles levam fraude de escritura muito a sério neste condado. Então, de qualquer forma, eles vão enfrentar acusações criminais. Muito provavelmente sim. A falsificação está documentada. A situação do tabelião piora tudo, porque alguém autenticou um documento alegando que você assinou, quando você comprovadamente estava em outro estado na data. Vamos precisar identificar esse tabelião. Ela me explicou os próximos passos. Audiência emergencial em 2 dias para anular a escritura fraudulenta e impedir a venda. Queixa criminal junto ao promotor. Os compradores receberiam um sinal de volta da custódia. Danos civis seriam calculados e buscados separadamente depois que o processo criminal estabelecesse a fraude como fato. Os compradores também são vítimas aqui. Rebecca disse que eles agiram de boa fé, com base em documentos fraudulentos. Entrei em contato com o advogado deles naquela manhã. Eles estão devastados, mas entendem que a situação não é culpa minha. Quero falar com eles, se possível, garantir que saibam que vou cobrir as perdas reais que tiveram com isso. Posso organizar isso, mas vai levar 1 ou 2 dias para alinhar agendas e garantir que todos estejam confortáveis com a reunião. A espera foi frustrante, mas eu entendi. Mais tarde naquela tarde, Rosalie me levou até minha casa para que eu finalmente pudesse pegar meu carro. A fita policial ainda estava lá, mas o imóvel estava liberado. Peguei as chaves lá dentro, liguei o carro e segui Rosalie de volta para a casa dela. No dia anterior à audiência emergencial, fui até a casa dos meus pais com a Rosalie, não como apoio, mas como testemunha. Eles precisavam entender o que estava por vir antes de entrar naquela sala de audiências. Encontrei os dois na sala de estar. Drake também estava lá, sentado no sofá com o telefone. Todos olharam quando eu entrei. Ninguém sorriu. Precisamos conversar. Meu pai começou a falar, não. Você precisa ouvir. Tirei uma pasta debaixo do braço e coloquei sobre a mesa de centro. O que é isso? Minha mãe perguntou. Abra. Meu pai estendeu a mão, tirou o primeiro documento. O rosto dele ficou branco. Ele folheou as páginas. Medida emergencial, queixa criminal, número de referência, capturas da câmera da campainha com horários, fotos que a Rosalie tinha tirado com placas visíveis, a escritura falsificada com a análise comparativa da Rebecca anexada. Depois de tudo que gastamos para te criar, minha mãe disse em voz baixa, tremendo, você vai mesmo fazer isso? Leia a página 4. É a parte em que o promotor explica como a falsificação envolvendo escritura pode ser classificada como crime grave de terceiro grau. Depois leia a página 7. É onde minha advogada estima os danos, incluindo o que vocês causaram à família Collins. A filha deles ia ter um quarto roxo com estrelas. O rosto do Drake tinha empalidecido. Ele encarava o telefone como se aquilo pudesse salvá-lo, mas as mãos não se mexiam. Você sabia, eu disse ao Drake. Mamãe e papai te contaram o que estavam planejando. Eu não, quer dizer, eles disseram que estavam resolvendo alguma coisa, mas eu não achei que eles realmente fariam isso. Você sabia que eles estavam falando da minha casa e não me avisou. O rosto do Drake ficou vermelho. O que eu devia fazer? Eles estão pagando meu casamento. Eu não podia simplesmente.
Eles disseram que você ficaria bem, disseram que você sempre dá um jeito. Então você ficou quieto enquanto eles cometiam fraude, porque isso te beneficiava. Família cuida um do outro, meu pai disse, mas a voz já não tinha certeza. Vocês estavam tentando roubar de mim para financiar o casamento dele. Isso não é família, isso é só roubo com uma história bonita por trás. Os bens da família pertencem a todos, minha mãe disse de novo, mas agora soava ensaiado e desesperado. Então eu estou reivindicando a aposentadoria de vocês como propriedade comum. Troca justa. A sala ficou em silêncio. Drake ainda encarava o telefone. Meu pai tinha passado do branco para o vermelho. Minha mãe chorava, mas agora parecia diferente, mais real. A audiência é amanhã às 10 da manhã, eu disse. Vocês provavelmente deveriam levar um advogado. E aquele tabelião que autenticou documentos fraudulentos enquanto eu estava em outro estado também deveria arrumar um. Deixei a pasta sobre a mesa e fui embora. Rosalie me seguiu. Não falamos nada até estarmos de volta no carro. Aquilo foi brutal, ela disse. Tinha que ser, eu respondi. E agora eu sei que o Drake fazia parte disso. Acha que ele vai aparecer amanhã? Provavelmente não vai conseguir evitar. A reunião com os compradores aconteceu na manhã seguinte, antes da audiência. Os nomes deles eram David e Claire Collins. A filha deles tinha 6 anos e se chamava Sophie. Eles tinham vendido a casa anterior e estavam alugando temporariamente enquanto procuravam o lugar certo. Encontraram a minha casa por meio de alguém que meus pais conheciam e que trabalhava com imóveis. Juntaram tudo o que tinham para a compra. Já tinham avisado o aluguel, já tinham matriculado a Sophie no distrito escolar local. Todo o plano dependia de se mudarem na semana seguinte. Claire chorava, e David ficava se desculpando comigo como se alguma coisa disso fosse culpa dele. Sinto muito, David repetia, nós não fazíamos ideia. Isso não é culpa de vocês, eu disse. Meus pais cometeram fraude e vocês acabaram presos no meio disso. Vou garantir que vocês não percam dinheiro por causa disso. E quanto à moradia temporária, Claire perguntou. Nós já avisamos, nosso contrato termina em 2 semanas. Rebecca interveio dizendo que iríamos documentar todas as perdas deles, incluindo custos de mudança, quaisquer depósitos perdidos, despesas com moradia temporária, tudo. Assim que o processo criminal estabelecer a fraude, buscaríamos a reparação completa por danos na esfera civil. Sophie estava sentada em uma cadeira perto da janela, colorindo. Ela levantou a cabeça e disse que o quarto ia ser roxo com estrelas. Isso parece lindo, Rosalie disse em voz baixa. A reunião terminou com os Collins concordando em cooperar com qualquer ação legal necessária. Eles saíram devastados, mas pelo menos não zangados comigo. A audiência emergencial aconteceu naquela mesma tarde. O nome da juíza era Wong, final dos 50, postura firme, claramente alguém que já tinha visto todas as variações possíveis da estupidez humana. Ela ouviu a declaração inicial da Rebecca, analisou as provas que apresentamos e então se voltou para o advogado dos meus pais, um sujeito chamado Donald que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Doutor, me ajude a entender a posição de seus clientes. Eles constam como beneficiários em uma escritura de cessão datada de 5 dias depois de o autor ter partido para uma viagem de trabalho fora do estado. A escritura contém o que seus clientes afirmam ser a assinatura do autor, autenticada em uma data em que o autor pode provar, por múltiplas fontes, que estava fisicamente em Ohio. Em seguida, seus clientes iniciaram a venda da propriedade. Qual é a sua defesa? Donald pigarreou. Meritíssima, meus clientes sustentam que havia um entendimento dentro da família de que a propriedade seria considerada compartilhada. Um entendimento. Esse entendimento foi documentado de alguma forma? Um acordo por escrito, uma escritura registrada, executada pelo autor enquanto ainda estava na Pensilvânia? Alguma prova desse entendimento além da palavra de seus clientes? Relações familiares têm certas. Doutor, estamos falando de bem imóvel, não de um carro emprestado nem de uma promessa verbal. Uma escritura registrada com assinatura autenticada. O senhor está preparado para argumentar que seus clientes acreditavam razoavelmente que poderiam transferir a titularidade com base em entendimento familiar verbal? Donald parecia querer desaparecer no chão. Meritíssima, meus clientes agiram acreditando que estavam ajudando o filho a administrar seus bens durante um período difícil. Que período difícil? O autor estava em uma missão de trabalho, empregado, em dia com a hipoteca e, ao que tudo indica, administrando perfeitamente bem seus bens. Seus clientes registraram uma escritura com o que parece ser uma assinatura falsificada e depois iniciaram uma venda sem o conhecimento do verdadeiro proprietário. Como isso é ajuda? Minha mãe começou a chorar na plateia, soluços altos e trêmulos. A juíza Wong olhou por cima dos óculos. Senhora, se a senhora não conseguir se controlar, vou retirá-la da sala. Rebecca apresentou os registros financeiros mostrando 6 meses de tentativas de fraude, consultas de crédito, pedidos de ligação de serviços, tentativas de interferência em emprego.
A expressão da juíza ficou mais dura a cada página. Doutor, seus clientes têm ciência de que o que estamos vendo aqui potencialmente configura múltiplos crimes sob a lei da Pensilvânia? A falsificação de uma escritura pode ser classificada como crime grave de terceiro grau, além de roubo de identidade e apresentação de documentos falsos. Seus clientes estão preparados para a investigação criminal que seguirá esta audiência? Donald olhou para meus pais. Meu pai encarava a mesa. Minha mãe tinha parado com um choro teatral e parecia genuinamente aterrorizada. Agora, aqui está minha decisão. A escritura de cessão registrada 5 dias atrás é nula. A titularidade permanece exclusivamente com o autor, conforme originalmente registrada. A tentativa de venda está cancelada com efeito imediato. O sinal do comprador será devolvido da conta de custódia com quaisquer juros acumulados. Estou encaminhando este caso ao gabinete do promotor distrital para investigação criminal. O tabelião que autenticou este documento também será investigado. O cartório fornecerá cópias de todos os documentos relevantes ao promotor. Audiência encerrada. Meus pais tentaram se aproximar de mim no corredor. Meu pai parecia bravo, mas havia medo por baixo. Isso vai destruir nossas vidas, ele disse. Vocês destruíram as próprias vidas, eu disse. Eu só me recuso a ser destruído junto com vocês. O casamento do Drake é em 3 semanas. Você entende o que está fazendo com ele? Eu entendo que vocês tentaram roubar a minha casa para pagar por isso. É isso que eu entendo. Minha mãe segurou meu braço. Por favor, podemos consertar isso. Vamos te pagar de volta de alguma forma. Fala com o promotor, diz que foi um erro. Eu não apresentei as acusações criminais. A juíza encaminhou o caso ao promotor. Mesmo que eu quisesse retirar, o que não quero, eu não poderia. Você vai mandar a gente para a prisão, ela disse. Não. Vocês vão para a prisão porque cometeram vários crimes graves. Eu só não vou mais mentir por vocês. Eles foram embora com Donald andando atrás deles. Rebecca e eu voltamos para o escritório dela. Os danos civis vão levar tempo para serem calculados corretamente, ela disse. Assim que documentarmos tudo e o processo criminal estabelecer o padrão de fraude, entraremos com pedido de julgamento sumário. Isso deve levar de 3 a 4 meses. De quanto estamos falando? As perdas documentadas dos Collins, seus honorários advocatícios, monitoramento de crédito, melhorias no sistema de segurança. Qualquer custo de moradia temporária que eles tenham, provavelmente algo na faixa de 70 a 80 mil no total. Eles não têm esse dinheiro, eu sei, mas vamos obter a sentença de qualquer forma. Depois disso, podemos buscar a cobrança contra ativos recuperáveis quando houver. Nos meses seguintes, a engrenagem jurídica seguiu avançando. O promotor apresentou as acusações, a audiência de leitura das acusações aconteceu e meus pais se declararam inocentes. A audiência preliminar os encaminhou para julgamento. A investigação sobre a tabeliã revelou práticas negligentes, mas não chegou ao ponto de apresentar acusações criminais contra ela. Aparentemente, ela carimbou o documento com base em alguém que apresentou um documento de identidade, mas a investigação não conseguiu provar que ela sabia que era fraudulento. Ainda assim, ela perdeu sua licença. O casamento do Drake foi adiado e depois cancelado por completo. Luna encerrou o noivado quando entendeu a real dimensão de tudo. Aparentemente, ela não fazia ideia do que estava acontecendo até tudo se tornar público. A situação financeira dos meus pais se deteriorou. As despesas legais se acumularam, eles tiveram que vender bens, reduzir o padrão de vida, e a aposentadoria deles evaporou. Eles se mudaram da casa própria para um aluguel menor antes mesmo de o julgamento começar. O julgamento durou 3 dias. A promotoria apresentou o caso de forma metódica. A defesa tentou argumentar confusão e emergência familiar, mas não conseguiu superar as provas documentais. O júri deliberou por 4 horas. Culpados em todas as acusações. A sentença veio 2 semanas depois. O juiz condenou meu pai a 4 anos de prisão estadual. Minha mãe recebeu 3 anos. Ambos seriam elegíveis para liberdade condicional após cumprirem o tempo mínimo, mas seriam condenados por crimes graves pelo resto da vida. Eu estava no tribunal no dia da sentença. Drake estava lá com algumas pessoas que eu não reconhecia, minha tia Carol e meu tio Jim. Drake ficou me encarando o tempo todo. Quando o juiz leu as sentenças, Drake se levantou. Você está feliz agora, eles vão para a prisão porque você não conseguiu deixar isso para lá. O juiz bateu o martelo. Sente-se ou vai se juntar a eles por desacato. Drake se sentou, mas continuou me encarando. Depois da sentença, ele me encurralou no corredor. Espero que você consiga viver consigo mesmo. Você destruiu a vida dos nossos pais, destruiu meu relacionamento, destruiu esta família. Não. Eles cometeram vários crimes graves. Eles roubaram de mim, tentaram destruir meu crédito. Isso não é sobre uma casa. É sobre eles me verem como algo a ser explorado.
Somos família, família deveria perdoar. Família não rouba de família. E você sabia o que eles estavam planejando. Isso faz de você parte disso. Você é frio, igual ao pai. Não, eu não sou nada como ele. Eu tenho limites. Eu não cometo crimes contra pessoas com quem eu deveria me importar. Ele foi embora. Nunca mais ouvi falar dele. Rebecca entrou com a ação civil e obteve julgamento sumário 4 meses após a sentença. 73 mil em indenizações. Meus pais não podiam pagar isso da prisão. Após a libertação, ficariam em planos de pagamento por décadas, supondo que conseguissem trabalho como condenados por crimes graves. Os Collins encontraram outra casa e, eventualmente, entraram em contato para me agradecer por eu ter coberto as despesas documentadas deles por meio da recuperação civil. Rosalie e eu começamos a namorar oficialmente cerca de 6 meses depois que tudo se resolveu. Nada dramático, apenas uma progressão natural de vizinhos para amigos e depois para algo mais. Ela entendeu pelo que eu tinha passado porque tinha testemunhado tudo. Ela também tinha sua própria história, seus próprios motivos. Ela valorizava a comunicação honesta e limites claros. Funcionamos porque nenhum de nós precisava que o outro fosse perfeito, apenas presente. 8 meses após a sentença, fui visitar meus pais na prisão. Não para reconciliar, mas para deixar algo absolutamente claro. Trouxeram minha mãe primeiro. Ela parecia mais velha, mais magra. A prisão a tinha mudado. Obrigada por vir, ela disse em voz baixa. Eu não estou aqui para um reencontro. Estou aqui para te dizer algo, e preciso que você ouça. O que você fez não foi ajuda, foi roubo. Você me viu como um recurso. Você viu minha casa como algo que podia pegar. Não é assim que isso funciona. Ela começou a chorar. Eu sei. Tive tempo para pensar aqui dentro. Quando você sair, nós não vamos ter um relacionamento. Eu não vou atender suas ligações, não vou a eventos de família. Você fez essa escolha quando falsificou minha assinatura. Mas somos família. Não. Vocês são pessoas que me criaram e depois me traíram. Isso não é família. Drake está tendo dificuldades. Ele perdeu tudo. Você pode, por favor. Não. Drake fez as escolhas dele. Ele sabia o que vocês estavam planejando e ficou quieto. Ele está lidando com as próprias consequências. Eu me levantei. Ela estendeu a mão sobre a mesa, mas se conteve. Sinto muito, ela disse. Sim, mas isso não significa nada agora. Em seguida, trouxeram meu pai. Ele parecia mais duro, mais raivoso, como se a prisão tivesse concentrado tudo de amargo nele. Veio zombar? Ele perguntou. Vim deixar algo claro. Você fez escolhas e está vivendo com os resultados. Você colocou os próprios pais na prisão por causa de direitos de propriedade, por causa de confiança. Você nunca me viu como seu filho. Você me viu como financiamento para a vida do Drake. Drake precisava de ajuda, eu também precisava. Mas quando chegou a hora de escolher entre os desejos do Drake e os meus direitos reais, você escolheu ele todas as vezes. Eu era autossuficiente porque você me forçou a ser. Depois me puniu por isso, decidindo que minha independência significava que você podia pegar o que quisesse. Ele me encarou. Então é isso. Você acabou. Eu acabei no momento em que você registrou aquela escritura fraudulenta. Você é exatamente como eu, frio. Não. Eu tenho limites. Eu tenho integridade. Eu não cometo crimes contra pessoas que digo amar. Saí sem me despedir. Voltei dirigindo para a casa da Rosalie. Ela estava me esperando com café. O Chairman já tinha me aceitado completamente a essa altura e reivindicava meu colo como território sempre que possível. Como foi? Ela perguntou. Eu disse o que precisava dizer. Isso acabou. E como você se sente? Mais leve. Meu telefone vibrou, mensagem do Drake. Obrigado por nada. A mamãe está mal e o papai está se metendo em problemas. Espero que você esteja orgulhoso. Mostrei a mensagem para Rosalie. Opinião? Bloqueia. Eu bloqueei o número do Drake, bloqueei os meios de contato da prisão dos meus pais, bloqueei todos os parentes que tinham ficado do lado deles. Criei distância. Meus pais cumpriram a pena. Ambos saíram por bom comportamento após o tempo mínimo. Drake tentou entrar em contato por meio de alguém que nós dois conhecíamos, uma vez disse que queria pedir desculpas. Eu disse à pessoa que não tinha interesse. Quando meus pais saíram, estavam quebrados, condenados por crimes graves, com perspectivas limitadas. Drake não se ofereceu para ajudá-los. Disse que não podia arcar com isso, disse que precisava focar em reconstruir a própria vida. O filho pelo qual tinha valido a pena roubar, de repente, tinha limites quando isso passou a custar algo a ele.
Eles acabaram em moradia subsidiada, trabalhando nos empregos que conseguiam com antecedentes criminais, vivendo as consequências que construíram. Eu ainda moro na casa. Tornei ela totalmente minha nas formas que realmente importam. Rosalie se mudou no ano passado, trouxe o Charmaine e todo o equipamento de design dela. Dividimos tudo igualmente. Parceria em vez de dependência, respeito em vez de exploração. Às vezes, as pessoas perguntam se eu me arrependo do que aconteceu, se gostaria de ter lidado com isso de forma diferente, se alguma vez penso em reconciliação. A resposta é sempre não. Eles fizeram as escolhas deles. Eu fiz as minhas. As minhas envolveram me proteger e responsabilizar as pessoas. As deles envolveram roubo e mentiras, e a expectativa de que eu aceitasse isso porque compartilhávamos DNA. Eu escolhi corretamente e escolheria da mesma forma todas as vezes. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique em inscrever-se. Isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.